Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Danilo Santana. Gente, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, peço que você não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também deixar seu comentário sobre esse assunto. É muito importante, eu gosto de ler o comentário de vocês. Gente, o tema aí do título do vídeo é sobre a arma que o Santa tem para enfrentar o Sergipe nessa fase decisiva de volta do mata-mata, já que o Santa tem um placar adverso, né, para reverter, já que perdeu lá em Aracaju por 2-1. E olha, com relação à questão dos ingressos, né, a expectativa é que a gente tenha uma arena de Pernambuco lotada, principalmente na parte do mandante, né? Eu acho que teremos em torno aí de 40 mil torcedores, lógico, os 10% que são obrigatórios à equipe visitante do Sergipe, então acredito que eles não vão lotar essa área, por isso, inclusive, que eu acho que o recorde da Arena de Pernambuco não vai ser batida, mas, cara, é impressionante, a torcida do Santa, mais uma vez, apoiando muito a equipe, e tem um retrospecto muito positivo, o Santa jogando na Arena de Pernambuco, começou jogando lá em 2014, e de 2014 até 2025 são mais de 26 vitórias jogando lá, então um aproveitamento acima de 60%. Então o Santa, apesar de não ser a sua casa, né, se dá muito bem jogando na Arena de Pernambuco. O último resultado positivo na Arena foi justamente o último jogo da primeira fase da Série D, onde a equipe venceu o 13 pelo placar de 3-0. Um ponto interessante também sobre essa questão de mata-mata é que na competição o Santa Cruz conseguiu vencer como mandante nessa Série D 5 vezes. Então, dentre essas 5 vezes, o Santa conseguiu um placar acima de 2 gols em 4 jogos, com o Ferroviário, com o Souza. Então, em vários jogos, o Santa Cruz conseguiu um placar que é justamente o que ele precisa para conseguir a classificação para a próxima fase desse mata-mata. O único resultado que ele não conseguiu um placar acima de 1 gol acima de 2 gols foi contra o América de Natal, aquele 2-1 aqui no Arruda. Então o Marcelo Cabo tem esse bom retrospecto jogando como mandante nessa Série D de 2025, com certeza vai motivar os atletas com essas informações, além de ter a torcida ao seu lado, né, que eu acredito que vai ser de suma importância para a equipe conseguir um bom resultado. Com relação à questão do plantel, o Santa tem a expectativa de contar novamente com o lateral direito, o Totti, né? O Israel, inclusive, a gente sabe, está fora da temporada, já fez uma cirurgia, a gente deseja aí melhoras para ele. Então o Totti tá já fazendo a questão da transição física, já voltando para os treinamentos, então a expectativa é que ele possa pelo menos estar disponível para esse jogo, se não for como titular no banco de reservas. O Renato, que fez um gol contra o 13, acabou sendo expulso naquela partida após a comemoração, é outro jogador que vai voltar para a equipe e acredito até que vai voltar como titular no lugar do Thiaguinho, que não fez uma boa partida, inclusive o Thiaguinho nessa reta final de Série D tem caído muito, assim como grande parte dos atletas. E falando sobre jogadores que não vêm desempenhando bem, a gente tem um exemplo aí do volante Balotelli, né? Acho que o meio de campo do Santa não tem funcionado muito bem, mas principalmente ele, que era uma peça que serve como um volante mais combatente, um cara que ajuda muito na marcação, na questão da intensidade. E nos últimos jogos ele não tem jogado muito bem e tem preocupado muito a torcida. O Gabriel Galhardo já é um cara que joga como segundo volante, ajuda na questão da construção, mas não é um cara muito marcador. Então eu acho que essa posição aí tem preocupado muito o Marcelo, porque influencia muito na questão de como o time dele joga, né? Se você não tiver um meio de campo forte, você acaba perdendo o controle. Foi o que aconteceu lá em Aracaju. O Sergipe teve muito controle no meio de campo e por isso teve as melhores oportunidades da partida. E aqui na Arena de Pernambuco, quem vai ter que mandar no jogo vai ter que ser o Santa, e para isso você tem que ter um domínio completo do meio de campo, e para isso acontecer, o Balotelli precisa voltar a ser aquele Balotelli dos últimos jogos do primeiro turno, né, da primeira fase da Série D, e não o Balotelli do retorno e do último jogo contra o Sergipe. Com relação à questão do ataque, né, o Ariel é outro jogador que pode voltar. O Ariel acabou sentindo, né, questão física
durante a última semana no jogo, já na preparação para essa primeira partida contra o Sergipe, mas é provável que ele esteja pelo menos no banco de reservas. E eu acho que é um jogador muito importante, porque caso precise durante a partida, você ter um cara que faça mais o pivô, um cara que ajude também na questão das jogadas ofensivas de bola aérea, jogadas na área. O Galhardo não tem condições de fazer isso, a gente sabe que não é uma característica dele. E até não é muito inteligente, a gente percebe que os laterais do Santa gostam muito de cruzar a bola na área e muitas vezes o Galhardo nem tá na área. E não é o forte dele, inclusive ele perdeu uma chance até interessante no último jogo, cabeceando a bola. Mas é isso, gente. Eu acho que a grande arma do Santa é justamente esse bom retrospecto que tem na Arena de Pernambuco, mas a torcida que vai lotar a arena e vai fazer uma linda festa, isso eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião com relação a esse assunto. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like, e até a próxima análise.